Se existe uma máxima que se aplica tanto à moda quanto ao jornalismo, é que eles sempre se reinventam. Mudança sempre foi a palavra-chave para os dois. É por isso que é tão difícil aceitar que a gente continue lendo sobre os mesmos assuntos, os mesmos produtos, vendo os mesmos rostos e corpos, sempre no mesmo formato feito há tanto tempo. A gente ainda tá falando sobre coisas que já deveriam ter sido resolvidas, que já deveriam ser o normal há muito tempo, sabe? Então a gente ainda tá tendo que bater na tecla de coisas que já deveriam ser o básico. E se as pessoas não se identificavam mais com o que estavam lendo, então o caminho foi criar seus próprios espaços e começar a falar de moda de um outro jeito, que deu tão certo que até as mídias tradicionais começaram a avaliar como elas também poderiam adotar essas mudanças. Se você acompanha a moda brasileira pelas redes sociais, provavelmente viu esse vídeo. Diante de tudo isso, é completamente inadmissível que a maior revista de moda do país coloque Gisele Bündchen numa capa, vestindo Prada e Chloé e estampe a frase "Novo Normal". Com mais de 356 mil visualizações e contando, a carta aberta direcionada à Vogue, postada em abril de 2020, trouxe à tona um problema da moda, especialmente a brasileira, que a gente sabia que existia, mas ninguém discutia tão abertamente assim. Como as revistas de moda continuam passando mensagens insensíveis, irresponsáveis e muito longe da realidade do que acontece no mundo. Pra mim, primeiro veio o baque de olhar essa capa, que pra mim não fez sentido. A chamada Novo Normal não tinha nada a ver com a imagem de uma mulher super privilegiada dentro de todos os padrões de beleza, usando marcas de luxo. Então, pra mim, não bateu bem em mim, sabe? Ainda mais naquele momento que a gente estava ali no início da pandemia, então todos os veículos de comunicação estavam adotando novas abordagens, novos posicionamentos para começar a ter uma visão consciente sobre o que estava acontecendo no mundo, sobre o que ainda está acontecendo no mundo. Para mim foi uma coisa que eu pensei e falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Essa não foi a primeira capa e nem será a última. Assim como também virão diversos ensaios, matérias, desfiles e grifes que não condizem mais com o mundo em que vivemos. Eu passei por um momento de desacreditar, não falando que no jornalismo de moda, eu passei por um momento de desacreditar no sistema de moda no meio da faculdade. Quando você entra em contato com o mercado, quando você começa às vezes a ver o backstage de algumas redações de revista, você começa a analisar que é uma bolha. Por muitos anos a comunicação de moda foi colocada num lugar muito elitista, né? Então isso é algo que faz mal para a própria moda, porque a moda acaba sendo sempre entendida apenas como uma futilidade, como uma coisa frívola que não é necessária. E acho que por muito tempo a própria comunicação de moda acabou alimentando essa ideia a partir de pautas muito desconectadas da realidade, de enxergar a moda só como um lugar da pura estética, que claro, também, a gente também gosta de falar sobre isso, mas não dá para encerrar só aí, não dá para falar só sobre isso. E é por isso que inúmeros portais, revistas, mídias especializadas e produtores de conteúdo vêm trabalhando para trazer um sopro de renovação para a moda brasileira. Comandadas em sua maioria por novos nomes da moda, comunidades independentes surgem e utilizam a internet para criticar, discutir e cobrar mudanças, especialmente sobre assuntos que pouco se lê na mídia tradicional. Sempre foi muito impulso, principalmente da Nath, de criar uma comunidade onde todo mundo pudesse discutir, conversar e debater o ponto de vista que enxergava a moda. Em 2019 eu iniciei o Das Modas, muito numa intenção de criar um conteúdo que era o que eu gostaria de consumir, mas eu não encontrava aqui no Brasil. Então eu já via vários movimentos rolando lá fora e eu sempre acompanhei muitas plataformas, portais, sites lá na gringa, e eu sentia muita falta de um conteúdo que tivesse um olhar mais crítico, mas que ao mesmo tempo fosse jovem, divertido e voltado para a internet. Já movimentos como Fashion Revolution buscam mudanças mais profundas e radicais e usam as plataformas para disseminar suas ideias. O objetivo é a remodelação total da indústria da moda, seja mudando sua relação com o meio ambiente ou advogando pelo reconhecimento dos trabalhadores, desde a produção dos tecidos até a passarela. Tá todo mundo cobrando, né, vamos dizer, a não alienação dessa marca, né, desse produto, dessa marca ter um propósito, né, servir alguma coisa. Então,
obviamente, os veículos começaram a perceber isso. Eu acho que, enfim, isso faz parte também da nossa profissão como jornalista, né, de perceber o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas querem ler, querem discutir, querem falar. Um corpo impossível, roupas de preço impossível são as boas, isso tem que acabar. A gente tem que falar sobre que estilo não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com corpo, que cada um tem sua beleza. E a única forma de acabar com isso é assim, é conversando, fazendo conteúdo sobre isso. O fato é que existem cada vez mais pessoas dispostas a buscar a mudança e exigir que os meios de comunicação comecem a mudar também. Que a gente pensou, nossa, por que em vez da gente falar só a partir do nosso ponto de vista, que são 3 pontos de vista diferentes, porque são mulheres com histórias diferentes, de classes sociais diferentes, com pontos de vista completamente diferentes sobre moda, por que a gente também não traz mais pessoas para estarem conversando com a gente e debatendo essas pautas? Também não dá pra gente ficar ali acomodado, achando que toda moda é incrível e que não tem nenhum problema, que tudo acontece da forma mais ética possível, porque não é assim que funciona. E se a gente não falar sobre isso, nada vai mudar. Até porque estamos falando de um dos maiores mercados do Brasil. A semana de moda do país está entre as 5 maiores do mundo e o mercado da moda impacta direta ou indiretamente cerca de 8 milhões de pessoas. Entende agora por que a gente precisa tornar a moda mais acessível e crítica e as novas mídias especializadas são o caminho? Outra coisa que eu queria muito ver é sobre expressão da rua. Porque aí eu acho que a gente consegue se identificar muito mais fácil. Quando você tem um conteúdo entregue para você que é muito técnico, é muito clássico, é toda aquela moda assim que vende toda uma carga elitista, uma carga capitalista de que era pertencente a gente rica apenas, tipo, acho que às vezes não consegue falar comigo. Quando a gente está buscando por mudança, a gente está passando por esse momento de transição, nesses últimos anos, nessa última década, eu acho, né, muitas pautas começaram a ocupar um lugar mais importante na sociedade, o que é incrível, e a gente precisa olhar para isso, sabe? Até porque as novas gerações já têm esse tato muito sensível a essas pautas, então já vê algo como essencial, não é uma questão que está em discussão, se a representatividade é ou não necessária, é e ponto, sabe? Tantas outras pautas. A moda, apesar de ser uma parte importante da nossa cultura, sempre foi uma ferramenta muito eficaz de exclusão social que gera ramificações até para a própria indústria. É um ciclo eterno que afeta toda a sociedade, reforçado por uma estrutura capitalista que sabe muito bem quem excluir. A pandemia da Covid-19 em 2020 veio para escancarar de vez essa desigualdade dentro e fora da indústria da moda. A gente sabe como foi a nossa construção histórica do Brasil e social do Brasil, sempre foi uma construção excludente, né? Enfim, literalmente na parte de informação e de acessos, né? Foi muito, desde sempre, ainda hoje, existe uma barreira muito grande de quem pode acessar, quem pode ter informação. Enfim, essa construção obviamente se desdobra na moda também, né? Enfim, tanto na parte dessa ideia de pensar na moda como só poucos podem ter acesso, que é um clubinho fechado, né? E que não vamos falar em termos muito simples, porque senão todo mundo vai entender, aí vai perder, né, o elan da coisa. É uma coisa que é curiosa, que durante a pandemia, principalmente ali no início, existiram muitas campanhas para muitos segmentos que estavam sofrendo, né, com o período de isolamento social e abaixaram suas vendas. Então, existiram campanhas para os restaurantes, existiram campanhas para, enfim, diversos setores. E para a moda não existiu. Porque as pessoas não se importam com a moda. Porque por muitos anos a moda não se importou com as pessoas. Então as pessoas não olham para a moda como um serviço, como algo útil na vida delas. Porque por muito tempo a moda não chegou até elas. A moda era só a roupa que tem que usar, porque todo mundo tem que usar roupa para sair na rua. Não que não exista mais espaço para falar de desfiles e tendências nas revistas. Até porque o próprio público ainda não é totalmente adepto a uma abordagem mais crítica e nem precisa ser, que o digam as mídias tradicionais. Sempre que a gente coloca um porquê nas coisas, dá uma certa caída no interesse das pessoas, sabe? Porque, eu não quero saber porquê, eu só quero saber qual que é a bolsa que eu tenho que comprar. Obviamente, existe o público está interessado em saber como as roupas são feitas, né? Enfim, se aquele produto está se adequando a uma certa linha de pensamento, né, mais sustentável, mais responsável socialmente. Mas quando os assuntos começam a chegar, tipo, né,
acho que existe um limite ali de aprofundamento na matéria que a gente ainda não chegou nesse nível de interesse. E não é errado querer consumir o glamour e a arte que a moda nos convida a ver. Afinal, ela existe para todos os gostos. O problema é limitar a moda e toda a indústria por trás dela apenas a isso. A gente não pode generalizar, então eu não posso falar que todas as pessoas estão em busca desse olhar mais posicionado, até porque seria uma mentira, nem todo mundo está, tem pessoas que realmente tanto faz, e enfim, tudo bem também, né? Cada um busca o conteúdo que quer, mas eu acho que sim, existe um movimento bem expressivo de pessoas que estão em busca de um conteúdo posicionado. Então, quando eu vou olhar essas páginas, que eu gosto de ver é justamente os desfiles que estão acontecendo, editoriais e a parte de beleza, que é uma área que eu gosto também. Mas o que eu acabo sentindo falta é um pouco de crítica de moda, mas uma crítica construtiva, que nos situem do momento da marca. Eu acho que esse é um ponto muito interessante de se falar. Eu sei que tá acontecendo muitas críticas de moda por aí, mas é o que eu sinto mais falta. Por isso que eu acho interessante o último desfile da Prada, porque teve esse discurso, eles debateram o desfile, então eu acho isso muito legal. Tem que ter aquele conteúdo que falta, que é falar a realidade da moda, as coisas erradas, é o que precisa ser mudado. Falar a realidade, na verdade, os pontos bons e os pontos ruins. No fim das contas, vai ficando cada vez mais difícil limitar a moda a certos discursos, grupos e pessoas. A moda em sua forma mais pura é feita por todos, para todos, mas se perdeu por interesses de grandes empresas e pessoas importantes. Agora, estamos tomando-a de volta. Acredito que acabando com esse complexo elitista de exclusividade extrema ou de superioridade, desmistificá-la não faz perder o glamour, só atrai mais apaixonados pro meio. Uma coisa a gente tem que admitir, é muito fácil falar desse olhar crítico de novas mídias especializadas e reclamar da demora das tradicionais em seguirem o mesmo caminho, mas o buraco é muito mais embaixo. Para alguns veículos que adotam ali um formato mais tradicional é ainda muito difícil, até porque se a gente fala de crítica de moda, de um desfile, por exemplo, então pensa, a maioria das revistas a maioria das marcas anunciam nas revistas. Então, como a revista vai fazer uma crítica de moda do desfile da marca que é a anunciante dela? Além de toda a burocracia interna que existe em publicar uma revista, outros fatores ainda influenciam muito em como essas publicações se comportam. A gente depende muito das marcas que investem na gente. Então, hoje ainda tem a maior dificuldade que a gente encontra é fazer com que as marcas entendam que não tem mais volta, que essa é a nossa linha editorial, que vamos sim ter diversidade de raça, de corpos, de tudo, e às vezes essa marca não quer. E às vezes a gente precisa do dinheiro, sabe? A gente não tá num patamar, o mercado editorial não tá num nível de falar, olha, então se você não quer assim, eu não vou aceitar o seu dinheiro. Mas o importante é que a mudança está aí e está acontecendo, mesmo que em diferentes ritmos ou por diferentes motivos. Agora, eu te pergunto, como será o futuro do jornalismo de moda brasileiro? Olhar pro amanhã, sabe? Entender como a moda pode ser melhor, como a moda pode ser uma indústria mais positiva, como ela pode ter um impacto maior na vida de cada um pro amanhã e pro hoje, sabe? Então não adianta mais só olhar pro passado e pro tudo que ela foi. Eu acho que a gente tem que olhar sempre para amanhã, respeitar novos fenômenos, novas vozes e manter esse olhar curioso para essa eterna constância e não linearidade que a moda tem.